Meu nome é Rafaela Vanderlei, sou fisioterapeuta, especialista em neurologia integrativa, a forma mais completa e atual de tratar lesões e sequelas neurológicas. Vamos falar de neuro? No vídeo 1 sobre a série Espasticidade, a gente falou o que é espasticidade, onde ela se origina e os principais exemplos de pacientes que são sequelados pela espasticidade. Aqui neste vídeo nós vamos explicar um pouquinho sobre as 4 alterações principais que a espasticidade ocasiona no nosso corpo. Então, vai ocasionar alteração de força, alteração no estado de flexibilidade, alteração no estado de passividade do movimento e alteração nos reflexos. A primeira alteração que a gente vê muito visível é a condição de força muscular desse paciente sequelado com a espasticidade. Então, se o paciente, por exemplo, no caso de um acidente vascular encefálico, que o padrão, a postura mais comum é essa daqui, flexora, flexão de ombro com adução e rotação interna desse membro superior, flexão de cotovelo, flexão de punho e flexão de dedos, essa é a condição clínica mais comum propiciada pela espasticidade. Então, quando o paciente ele se apresenta desta forma, ele tende a ficar imóvel, ou seja, sem movimento por muito tempo. Se o membro ele não apresenta movimento, consequentemente suas fibras musculares elas tendem a diminuir a força, porque a força é uma condição clínica que precisa de voluntariedade. Eu movimento porque eu tenho força. Eu seguro num copo porque eu tenho força. Então, se o paciente ele não mobiliza esse membro, porque a espasticidade ela impede, esse tônus aumentado impede que esse movimento ele exista, consequentemente a força diminui. Então, consequência da espasticidade, força diminuída com o passar do tempo. Segunda condição clínica que a espasticidade apresenta é a alteração da flexibilidade. Veja, se eu tenho um membro, continuando com o mesmo exemplo, que ele é fixo, o fisioterapeuta ele tem dificuldade de alongar. Então, se o fisioterapeuta ou o próprio paciente ele tem dificuldade de alongar, alongamento é sinônimo de flexibilidade. Então, se tem dificuldade de alongar, consequentemente tem baixa flexibilidade. Então, vamos lá raciocinar. Espasticidade, diminuição de força, diminuição de flexibilidade. Terceira entidade fisiológica, nós já vimos a força, nós já vimos a flexibilidade e agora nós vamos analisar a passividade. O que é passividade? É a condição do membro ser passivo ou não, ou seja, de permitir que o movimento ele seja executado por outra pessoa. Então, se o fisioterapeuta vem mobilizar o membro do paciente e ele resiste, consequentemente, esse membro com a sequela da espasticidade é um membro hipopassivo, ou seja, pouco passivo. Se ele é pouco passivo, consequentemente ele tende a ficar mais tempo imóvel. Não há uma facilidade de execução do movimento. Então, a quarta entidade fisiológica relacionada à espasticidade que nós vamos ver hoje é em relação aos reflexos. Quando a gente fala de reflexo, nós estamos avaliando a condição clínica a partir do exame que é feito a nível dos tendões musculares. Esse exame ele deve ser feito com esse martelo. O martelinho ele é capaz de captar os estímulos a partir dos órgãos tendinosos de Golgi, que são localizados nos tendões dos músculos. Eu estou falando uma linguagem um pouco mais difícil, talvez, para os estudantes ainda dos primeiros períodos ou para os pacientes, mas o que é importante é a gente saber que num membro espástico,
todos os reflexos vão estar aumentados. Por quê? Porque tá tudo tenso, tá tudo duro, tá tudo rígido, tá tudo exaltado. Então qualquer estímulo é um grande estímulo. Parece um susto. Quando vai captar, quando vai avaliar o reflexo, há um grande movimento. Há um reflexo que a gente chama exaltado. Ou seja, espasticidade apresenta reflexos aumentados, reflexos exaltados. Há uma grande diferença em relação à espasticidade e à rigidez, mas essa dúvida fica para o nosso próximo vídeo na nossa série sobre espasticidade. Até lá!